Salve, salve, galera! Cara, vocês já perderam alguma planta por conta de problema de fungo na raiz? A planta simplesmente, de um dia pro outro, ela tava normal, você acorda, ela tá meio caída, e depois disso ela nunca mais volta e eventualmente morre? Galera, esse é um problema típico de fungo na raiz, podridão nas raízes, né? Causada pelo Fusarium. Então, cara, se você já passou por esse tipo de problema ou é uma pessoa mais pra frente e quer evitar que esse problema aconteça, galera, esse vídeo é pra você. Então, se liga que hoje a gente vai analisar um artigo e os resultados são chocantes. Então, vem comigo, vamos nessa! Então, galera, começando aqui, hoje a gente vai analisar esse artigo, né? Ó, esse artigo, ele basicamente fala sobre você enriquecer o substrato de coco, né? A fibra de coco, para fazer o controle desse vírus, que é Phytora, e também do Fusarium, em plantas de chile e plantas de tomate. Pra quem tá ligado, há muito tempo atrás, né, principalmente quem já começou a cultivar há muito tempo atrás, a gente sempre falou quão similar, né, o tomate com a cannabis, né? Então, os estudos de tomate, eles são muito usados por nós, porque as plantas, elas têm necessidades de nutrientes similares, tem um crescimento similar. As duas pequenininhas, elas até se parecem um pouco, né? Então, esse estudo aqui, ele diz muita coisa pra gente. Show! Cadu, eu nunca vi esse fungo, mas que fungo é esse? Isso nunca aconteceu comigo. Galera, isso já aconteceu comigo, esse fungo, e é triste. Basicamente, eu separei aqui algumas fotos, se liga. A planta acorda assim, de um dia pro outro. O Fusarium, ele é um fungo assassino, letal, e depois que ele infecta um solo, basicamente ele pode ficar décadas ali, né? Então, se você já teve Fusarium naquela terra, o recomendado é descartar. Você pode tentar 1000 outras formas para consertar, para inserir outras populações, inserir micro-organismos eficientes, mas o Fusarium sempre vai estar ali. E assim que ele vê a oportunidade de ataque, ele vai atacar, vai te pegar na curva e vai matar suas plantas. Então, tipo, é bizarro, cara. Tipo, como a planta tá boa em um dia e você acorda de manhã, ela tá muito feia. O Fusarium, ele tem um efeito, né? Quem teve já sabe exatamente como é. Eu já tive 2 vezes e é uma coisa sinistra, né? Porque o que acontece é o seguinte: você vai ver suas plantas de manhã. Caraca, pô, acorda assim, elas estão caidonas, caraca, o que aconteceu? Será que é sede? Por que elas estão assim? Aí muita gente, quando vê ela meio caída, fala, pô, sede. Então, às vezes rega um pouco mais, o que acaba até que piora a situação. Então você tem que estar muito atento. Muita gente também pode achar que é um overwater, cara, mas não é. E tem que ter cuidado também para não regar, porque você regar mais, deixar mais molhado, torna mais favorável para o fungo se replicar, né? Esse fungo, cara, ele se dá muito bem em temperaturas mais quentes, né? Então, o verão é muito bom para ele, porque ele vai se reproduzir muito mais rápido, em velocidades absurdas, e vai destruir as suas plantas, né? Então, se tá muito quente, você tem que ficar atento com ele. Então, é sempre bom trabalhar com alguns micro-organismos, né? Que é basicamente o que a gente vai ver hoje aqui nesse estudo, para você evitar que ele se prolifere. E também, uma outra coisa muito importante é você notar quais são as causas deles, né? Porque depois de um tempo, eu fui notar que eu tava perdendo plantas por Fusarium. E eu não entendia, sacou? Tipo, tá, beleza, mas por que o Fusarium tá acontecendo comigo? Por que ele consegue se reproduzir aqui? Tipo, se eu já tava trabalhando com micro-organismos eficientes, tipo, o que tava acontecendo para ele conseguir se reproduzir na raiz da minha planta? E aí foi depois de algumas análises, né? Tipo, as plantas que morrem, cara, é sempre importante você analisar tintim por tintim. Então, beleza. Eu perdi algumas plantas, matei aí, serrei, e o que abriu minha mente foi quando eu vi a parte do fundo do vaso, que eu falei, vou ver esse maldito, né? O do Fusarium. E é bem notório do Fusarium você ficar com a parte do caule preta, cara. Vou até mostrar isso aqui. Fusarium wilt. Esse wilt seria essa queda, né? Wilt é meio que queda. Então, isso já é bem comum,
essa queda do Fusarium, né? A característica principal dele. As plantas atacadas pelo Fusarium ficam com o caule mais escurecido. Literalmente vão apodrecendo, né, cara? E se você for ver a parte de baixo da raiz, você vê que ela tá preta no meio. A parte de baixo também tá preta. Isso aconteceu com meus caules das plantas afetadas, tipo... Elas ficam literalmente assim. Era essa foto aqui que eu queria achar. Cara, eles vão ficando muito escurecidos aqui na parte de baixo, mas a parte de cima da terra você não consegue ver. É tipo um assassino silencioso e letal, né? Mas beleza. Então, pô, Cadu, por que tava acontecendo isso no seu cultivo, cara? Por que o Fusarium não tava conseguindo se proliferar ali nas raízes? Eu estava, no meu solo, com os famosos Root Aphids. Não são tão famosos assim, porque eles são, pelo que eu traduzi, assim, brutalmente, pelo Google Translator, eles são pulgões de raiz, cara. Então eles basicamente ficam debaixo da terra. Eles estavam exatamente assim. Ficam lá nas suas raízes e eles se alimentam da seiva das raízes, tipo... Eles fazem pequenos furos nas raízes, tipo, vão comendo as raízes. Tipo, eles não são tão nítidos quanto essa foto aqui no zoom. Ele é mais assim, ó. Esses bichinhos assim, na raiz. E como tava lá no fundo, eu não conseguia ver. Então, esses bichinhos estavam danificando, abrindo feridas ali em todas as partes das raízes das minhas plantas. Tipo, as plantas conseguiam sobreviver com eles e tal. Mas o que acontece essas feridas vão abrindo espaço para possíveis patógenos, né? Para possíveis outros problemas letais. Então, tipo, eu não perdi minha planta por causa do Root Aphids, sacou? Mas o Root Aphids fez possível que o Fusarium se instalasse ali na parada e, tipo, acabasse com tudo. Então, pô, tem que ficar muito atento pra gente ir sempre pesquisando a causa da causa da causa da causa, sacou? Eu já tive até um cliente meu que falou, pô, perdi todas as minhas plantas, esse seu LED esquenta demais, piriri pororó. Mas, cara, beleza, o calor de fato é um fator, mas tem muito problema acontecendo pra chegar nesse ponto, sacou? Desde overwater, temperatura, falta de exaustor, falta de ventilação, tá sempre nesse seca demais, a pessoa deixa o vaso secar demais, a planta fica ferrada. Quando a planta seca demais, às vezes algumas raízes morrem, né? Então, tipo, se você tá secando demais, deixa o vaso secar demais, a planta quase morre de sede, aí você rega muito pra compensar, aí depois de uns dias acontece a mesma coisa, ela seca demais, mais algumas pequenas raízes morrem, aí você vai e afoga muito elas. Então, tipo, esse processo também é muito conhecido por dar essa abertura pro Fusarium atacar. Show. Contei minha história, minha experiência. Agora vamos ler o artigo, né? Que eu acho que foi pra isso que vocês vieram aqui, né? Mas, cara, eu acho que é sempre bom a gente tentar colocar um pouco de experiência nos artigos que a gente tá lendo, até pra vocês terem noção da importância da parada, né? Então, beleza. Basicamente, eu já falei de alguns outros vídeos, já falei sobre a tricoderma, mas, cara, é um fungo sinistro. Basicamente, a tricoderma, ela tem uma velocidade de reprodução absurda, né? Eu, se não me engano, tinha colocado um vídeo disso no nosso outro... em um vídeo recente nosso que eu falei sobre IPM, e é assim que ela ganha... É assim que ela basicamente torna possível que... Muito mais do que a maquininha com as melhores taxas. Tudo, né? Na Infinity Pay você resolve ela vai ganhar as na competição de basicamente qualquer outro fungo. Então, basicamente, você coloniza um fungo aqui, ó. Ele tá mostrando aqui o teste, aqui no caso seria o time-lapse da tricoderma. Cara, ela é muito rapidamente... É um fungo verde, né? Então ele é bem característico. O produto que vem com a tricoderma também é verde, né? Então é muito legal. Então, ó, era esse vídeo aqui. Então, basicamente, você coloniza duas espécies de fungo ao mesmo tempo e quase sempre a tricoderma vai ganhar dos outros fungos. Então, outros fungos não vão conseguir se estabelecer nessas culturas, nessas raízes, né? Isso é muito comum de acontecer. A tricoderma, ela tem o lado negativo, né? Que é exatamente esse que eu tô falando agora. E ela ganha muito de todas as culturas de fungo, né? Então, a galera do orgânico, raiz, não gosta muito de usar essa tricoderma pura, porque acaba que ela acaba com um pouco da... Ih, ó, tricoderma contra um nematodo. Bizarro. Quero ver o que acontece.
acaba que a tricoderma ganha da competição de bons fungos também, de fungos que fariam bem para a planta, né? Então, tem esse lado bom e lado ruim. Mas esse vídeo é basicamente pra galera do mineral, que usa muito coco, né? E pra galera do orgânico entender o poder dos micro-organismos. Cara, já eu perdi uns minutinhos aqui. Olha, pelo visto ela impacta até os nematodos, né, cara? Muito maneiro. Então, show. Vamos começar a leitura aqui. Mas basicamente esse artigo ele é mais focado pra galera que cultiva ou no mineral ou no semi-inerte e pra galera do orgânico abrir a mente sobre o potencial verdadeiro dos micro-organismos, que eu sinto que a gente fala muito, mas não tem muitos dados mostrando, sacou? Então, vamos começar. Então, vamos lá. Basicamente, o pó da fibra de coco, né, que seria isso aqui, ele é comercializado como coco peat. Lá fora, eles conhecem como coco peat, aqui a gente conhece como fibra de coco. Ele é usado para o cultivo, né, de mudas de pequenos vegetais em países tropicais, né? Essa fibra de coco, ela é derivada, né, da casca do coco, daquele coco marrom, e ela já é muito bem reconhecida como um dos substratos principais para a multiplicação do tricoderma e também para essas enfermarias comerciais, para iniciar as sementes, né? Eles chamam essas enfermarias, eles chamam de enfermarias a parte que você inicia o cultivo, né? Faz a germinação e também leva as plantas mais estranhas, sabe? Que podem estar sofrendo, né? Então, essas seriam as enfermarias para o cultivo de seedlings, seriam as mudinhas. Então, beleza. Nesse estudo aqui, eles enriqueceram a fibra de coco com tricoderma e usaram para cultivar tomate e chile, para testar a eficácia, né, no controle do Fusarium, que é essa doença braba que a gente viu, que eu contei a historinha, e também dessa outra doença aqui, ó, que é um vírus, que é o Phytora capicis. Esse aqui eu nunca vi. Ó. Mas tá a doença no Chile, né? Chile, no caso, é pimentão. Então dá pra ver que é uma doença bem comum no pimentão, né? E que estraga, né? Estragou a produção depois que pega. Então, beleza. Vamos lá. Por que a fibra de coco ela é tão famosa, cara? Porque a fibra de coco, ela tem os potenciais absurdos quando a gente tá falando de capacidades de cultivo. Ela tem uma habilidade muito boa de segurar e reter água. E também ela tem um bom EC, né? Uma boa condutividade elétrica. E outros atributos químicos também. Tem um pH que varia ali de 5.2 a 6.8, que tá bem ali na casa do neutro e levemente ácido. E também, cara, a fibra de coco ela tem uma habilidade muito boa de armazenar e liberar nutrientes para as plantas por períodos extensos de tempo. Além disso, essa aqui eu diria ser a parte mais importante, que ela tem uma grande propriedade de oxigenação, que é muito importante para o desenvolvimento de raízes, né, cara? E, cara, um dos erros mais comuns que eu vejo os iniciantes cometendo é overwater. Regar demais, regar quando a planta não precisa. E eu sinto que a galera do mineral pula essa etapa, né? Porque eu tô cultivando no mineral já alguns... Vai fazer mais de um ano, né? Já tô alguns ciclos no mineral. Decidi migrar, né, do super solo pro mineral para testar, aprender mais e abriu todo um outro universo de nutrição na minha mente, né? Acho que é sempre bom você mudar o estilo de cultivo para que você aprende coisas muito boas em cada estilo de cultivo, né? Então, às vezes é legal mudar para aprender também. Mas enfim. Cara, o que eu descobri foi basicamente que é literalmente quase impossível você matar uma planta de overwater se você tá cultivando no substrato 100% no coco, sacou? Porque o coco, mesmo quando ele tá 100% da saturação ali de água, ele ainda consegue reter oxigênio, né? Então, isso é absurdo. Você consegue regar e, tipo, não tem problema você regar muito, porque a planta não vai ser afetada. Vai ter sempre oxigênio ali. Eu sinto que isso é apelão, eu diria. Que isso é um problema que a galera do orgânico, principalmente quem tá começando, tem muito problema de regar demais, né, cara? Então, no coco não tem isso. Eu acho muito bom.
Então, beleza. Essas enfermarias, né? São muito importantes para a produção de mudas sem doença. Então é muito importante você começar o cultivo das mudinhas, todas elas sem doença, porque depois que vai pro cultivo principal, é muito fácil dessa doença se espalhar e pode acabar afetando toda a produção. Então eles tentam sempre produzir as mudas, as sementes, em locais absurdamente limpos, para aquele melhor start possível, né? Então, beleza. Nesse trabalho, ele faz essa comparação, a seguinte comparação, de usar coco que foi esterilizado e coco que não foi esterilizado, ambos enriquecidos com tricoderma, e depois disso eles vão testar o Fusarium, a incidência de Fusarium e a incidência desse outro vírus nesses dois tipos de coco. E também vão ter o coco puro, normal, sendo usado como controle, né? Então a gente vai conseguir comparar a galera que cultiva puro ali no coco e a galera que faz a esterilização do coco e enriquece com tricoderma, e não faz a esterilização do coco e enriquece com tricoderma. Show! Então vamos ver agora a parte de materiais e métodos, que é basicamente como o estudo foi feito, né? Aqui eles falam, a gente usou a fibra de coco da BioPitch, blá blá blá, basicamente isso. Eles pegaram um pedacinho do coco e fizeram várias diluições, porque eles quiseram testar. Vamos ver que tipo de colônias tem aqui nesse coco sem a gente inocular nada, né? Será que já tem tricoderma aqui? Será que tem alguma bactéria, algum fungo nesse coco que já vem aqui lacrado, que a empresa vende, né? Então, eles fizeram esse teste também. Aqui eles falam basicamente sobre como eles produziram a tricoderma, né? Basicamente, eles compraram a tricoderma desse depósito aqui, isolado, e eles fazem, com esse isolado, eles fazem a inoculação certinho em um prato, inoculam e testam para ver se está viável, né? Então, eles, além de inocular a tricoderma, eles testam para ver se essa tricoderma está ali, está viável, está formando mais colônias, o que garante, né, que funcionou. Depois disso, eles fazem a preparação do substrato, que seria basicamente a parte que você está esterilizando o substrato. Aqui, eles esterilizam o coco dessa seguinte forma: eles deixam a 120 graus Celsius por 30 minutos, meio que num saco, nessa autoclavable propylene bags. Deixa eu ver se eu consigo trazer uma foto dessa autoclavable propylene bags. Seria algo assim. Eles colocam o coco nesse saco e aquecem, meio que, pelo que entendi, foi meio que num forno, né? Então, tipo, quando você aquece muito, basicamente você mata todos os fungos, todas as bactérias, é uma forma de esterilizar. Então, tipo, esterilizou tudo. E eles falam como eles produziram o Fusarium e como eles inocularam. Também acho que essa parte não é importante pra gente, então vamos que vamos. Depois eles falam como eles produziram o Phytora, que seria o outro vírus, né? Também acho que não é muito importante pra gente ver como eles inocularam, reproduziram esse vírus. E beleza, vamos para a parte mais interessante, que é fazer o teste da bioeficácia do controle desses dois patógenos, né? Então, beleza. Antes de começar, eles também esterilizaram as sementes, cara. Isso é muito importante. É até uma das razões pelas quais a gente usa água oxigenada ali na germinação. É uma forma de esterilização. Cara, tem até qual o nome daquele... Tem até uma doença, cara, que ocorre, não é seed rot, é alguma coisa com seed, mas é muito comum você perder sementes já na semente, tipo, já na germinação, quer dizer, tipo, se aquelas sementes tinham algum patógeno ali ou foram guardadas em algum lugar não muito limpo, ou que é muito comum ver a galera fazendo, tipo, colocar num armário obscuro e sujo as sementes para germinarem. É muito comum essas sementes, às vezes, morrerem, dar fungo ali na semente. Tipo, você coloca as seeds num papel toalha, umedece, blá blá blá,
abre e você consegue ver as teias dos fungos se formando por cima das sementes, cara. Então, é uma das razões pelas quais a gente usa água oxigenada, né? Pra esterilizar as sementes. Então, vê, ó. Eles esterilizam a cobertura das sementes, né? Por 2 a 3 minutos e depois lavam com água destilada, né? Então, é um processo bem limpinho. Eu sempre gosto de falar que, germinação e clonagem, cara, é um processo sobre limpeza, né? É mais sobre limpeza. Tem que estar tudo bem limpo. Então aqui seriam os 3 testes que eles vão fazer. Eles vão testar esse coco esterilizado, que foi enriquecido com tricoderma. Eles vão comparar com um coco não esterilizado, mas que também foi enriquecido com tricoderma. E, por fim, vão comparar com um solo que não foi esterilizado, mas sem tricoderma. Com o coco meio que puro, né? Antes deles colocarem as sementes nesses solos, eles também já inocularam o vírus, o Capices e também o Fusarium, né? Para respectivas plantas, né? O Fusarium foi pro tomate e o Capice foi pro chile, né? Inocularam um em cada um. Aí beleza, colocaram 10 sementes. Galera, pausa rápida para falar do nosso patrocinador oficial. Nós mesmos, galera. Se você não tá ligado, a gente da Cultilight, a gente trabalha com produtos de iluminação, exaustão, ventilação, estufas, basicamente tudo que você precisa para ter a melhor estrutura para cultivar suas plantinhas em casa. Então, dá uma olhadinha lá no nosso site. E se você não sabe nada de cultivo, cara, a gente tem um e-book com mais de 100 páginas totalmente gratuito, só baixar, estudar e botar a mão na massa, cara. Muito fácil cultivar hoje em dia. Galera, para você que quer trocar uma ideia com outros cultivadores, aprender mais, trocar experiências, entra lá na nossa comunidade, cara. Comunidade no Telegram. Já somos mais de 500 membros falando de cultivo todo dia. Muita gente aprende muito lá. Então é isso. Valeu, de volta pro vídeo. Tamo junto. Aí colocaram 10 sementes, inocularam os malignos e beleza. Aí mantiveram as plantas por 45 dias. E anotaram várias coisas durante esse processo, né? Qual foi a taxa de incidência dessa doença, a taxa de germinação, a taxa de colonização das raízes e parâmetros de crescimento, né? Então, agora a gente vai ver os resultados da pesquisa. Então, show! Crescimento e viabilidade do tricoderma em coco esterilizado e não esterilizado, né? Então, beleza. A gente descobriu, né, que foi possível multiplicar o tricoderma em ambos tipos de solo, seja ele já esterilizado ou não esterilizado. A média aí ficou em 10 elevado a 6 CFU. CFU é uma medida de quantidade da colônia, né? Ó, Colony Forming Units, unidade de formação da colônia. Então é uma unidade que a gente usa. Beleza. Ó, e depois de uma semana da inoculação, essa viabilidade aumentou para 10 elevado a 7, ou seja, cresceu uma potência de 10. Então, é muita coisa. Até 7 semanas, a viabilidade não reduziu em ambos os solos, ou seja, a quantidade de tricoderma continuou muito alta e foi também possível indicar que tinha mais tricoderma no coco que não foi esterilizado, o que pra mim é até meio estranho, né? Porque eu fico pensando, eles esterilizaram o coco. Então tinha um substrato que não tinha nada, basicamente nada, não tinha nenhuma vida. Colocaram a tricoderma ali, eles conseguiram notar, ó, que a tricoderma ela foi mais alta no coco que foi esterilizado. O que faz sentido, né? Porque imagina você tem o substrato ali, a fibra de coco, você esteriliza, mata toda a vida que tem ali, todos aqueles fungos e bactérias que poderiam competir. Você coloca a tricoderma, ela vai ficar mais alta do que o coco que não foi esterilizado, porque esse que não foi esterilizado tem outra população de bactéria, de fungo, querendo ou não, tem alguma coisa ali, mesmo que pouca, né? Então, tem uma pequena competição. Então, o coco esterilizado teve mais tricoderma, o que é interessante, né? Mas, depois de 21 dias, não teve muita diferença na viabilidade do coco não esterilizado para o esterilizado. Então, não é uma diferença tão grande assim, né? E ele até fala isso. No coco que não foi esterilizado, a bactéria e fungo nativo não foi um fator limitante na colonização. Então, não foi uma diferença tão grande assim. Agora, beleza.
vamos ver como esses 3 solos eles vão lidar contra o Fusarium, né? Que é um grande inimigo aqui da cannabis. Um grande inimigo nosso. Então vamos lá. A germinação das sementes não mudou tanto na presença ou na ausência do Fusarium, ou seja, o Fusarium ele não afeta tanto assim a germinação, não mudou tanto. Mas, ele fala, similarmente, enriqueceu o coco com o tricoderma depois ou antes da esterilização também não mudou a percentagem de germinação. Então, tipo, você ter ou não o tricoderma ali não mudou tanto na porcentagem de germinação. Mas a porcentagem de germinação mais alta foi notada no coco que foi enriquecido com tricoderma e esterilizado, né? Então, querendo ou não, tipo, não é uma diferença tão grande quando a gente está falando de estatística, né? 85% para 95%. Mas, atingir o pico, esse 97,5%, foi atingido com coco esterilizado com tricoderma. Ou seja, pode ser muito que esse processo seja muito bom, sacou? Aí agora vamos ver os resultados. No coco, sem tricoderma, teve uma incidência de 38,75% do Fusarium, né? Desse wilt. Esse wilt seria a queda. Quando, basicamente, a planta dá essa queda, ela vai morrer. Então, beleza. Teve quase 40% de chance da planta literalmente morrer quando ela tem esse fungo ali presente e não tem o tricoderma, sabe? No solo puro. 40% de chance de morrer, que é muito alto. Já, quando a gente está comparando aqui, no coco esterilizado e com tricoderma, a gente vê que esse número diminuiu para 7,5%. E no coco não esterilizado com tricoderma, esse número ficou ainda menor, que ficou 5%. Ou seja, só de ter a tricoderma ali, cara, a gente já tá reduzindo a chance de problema de, sei lá, quase 40% para algo próximo de 5%, 6%. É uma grande redução, né? E uma coisa também interessante, né, nessas plantas que estavam inoculadas com Fusarium e sem a tricoderma, se liga nisso. O tamanho do caule e o tamanho da raiz ficaram entre 9,5 centímetros e 2,8 centímetros, respectivamente. Quando a gente está falando das plantas que foram inoculadas também com Fusarium, mas que estavam com a tricoderma, elas também cresceram mais, né? Foi possível ver que elas conseguiram crescer mais. E fica aí também um pensamento, né? Sobre, foi a tricoderma que fez crescer mais, né? Porque já tem alguns estudos que mostram que a tricoderma consegue impactar positivamente os rendimentos. Ou foi só por uma questão de barreiras, né? Que a tricoderma subiu as barreiras, então as plantas não foram negativamente afetadas, né, por esses patógenos, e a planta conseguiu performar sem nenhum tipo de interrupção, né? Então, fica esse pensamento. As plantas que estavam enriquecidas com tricoderma, elas tinham um índice de vigor, que é basicamente... Eles medem o quão vigorosa é aquela planta, né? Então, tinha um índice de vigor muito alto, de 1.500, sendo que as que não foram inoculadas eram um vigor de menos de 1.200, né? Então, a gente está falando de, possivelmente, quase até dobrar. 2.300, de 1.200 para 2.300 é quase o dobro, né? Comparado. Então, muito interessante. Muito interessante ver que as plantas conseguiram também performar melhor. E agora vamos ver sobre esse vírus, né? Que é o Phytophthora capice, nos chiles, né? Vamos ver quanto impactou. Já aqui nesse capice, a gente já vê que teve uma grande redução na germinação dessas sementes, né? Então, reduziu legal a germinação das sementes. Ele vai explicar isso aqui um pouquinho pra frente, mas vamos ver os gráficos, Muito maneiro. Eu gosto muito de ver as pesquisas científicas, porque, cara, a galera faz um trabalho muito interessante, né? Olha, a gente vê aqui que o controle, né? A gente vê que sempre os inoculados com tricoderma, eles performam melhor que o controle. E às vezes até muito melhor, né? Tipo, ter esse vigor de index aqui batendo em 2.000 e pouco, enquanto o outro tá quase na metade, né, cara? É um pulo muito alto. Mas a gente consegue ver também que esse outro vírus, ele afeta muito na germinação. A gente vê que a
bastante a taxa de germinação também. E também de vigor, né? As plantas morrem muito. Tipo, caiu 50%. Cair 50% da germinação é muito alto. Enquanto, ó, sem o patógeno, a germinação ficava ali de 85% a 90%. E uma coisa também, ó, interessante é que a gente vê que a quantidade de tricoderma fica quase desde o início até o final, ela fica basicamente igual, né? Então é um fungo que você vai inocular, né? Se fizer a inoculação certinho, você vai inocular e até o final ela tá lá contigo. Então, pô, isso é muito bom. É tipo fungo que você aplica só no preparo do solo, cara, que você faz uma vez, não precisa ficar trazendo aquilo de novo, não é aquela manutenção chata, né? Teve uma redução de 58% e 38% de doenças relacionadas ao... quando a gente usa tricoderma comparado no coco não esterilizado e o esterilizado, né? A gente vê também, ó, e uma planta não inoculada com esse capice tinha aí, ó, um tamanho de raiz que ficava entre 8 e 9 centímetros. As plantas já inoculadas com esse capice ficavam entre 3 a 3,5 centímetros. Você vê que a planta fica quase 3 vezes menor, né, em tamanho de raiz. E a raiz também se equipara ao tamanho do caule, ó. O caule que ficava de 9 a 12, agora fica de 4 a 5, é quase 3 vezes menor também. Ó, as plantas cultivadas com tricoderma enriquecidas, né, ficavam com índice de vigor ali entre 415, enquanto as plantas que não tinham tricoderma ficou no 300, né? Então, a tricoderma, ele não foi tão eficiente, né, para lidar com esse capite, mas a gente vê que contra o fusarium, que é exatamente o que a gente quer, ele serviu muito bem. Mas mesmo não sendo tão eficiente contra esse capiche, ele foi melhor do que não ter a tricoderma, né? Então, querendo ou não, ele pode não ser uma grande salvadora, mas deu muito bom. E uma outra coisa muito interessante nesse estudo é que, olha isso, tanto no tomate quanto no chile, né, no pimentão, a colonização de raiz pela tricoderma foi encontrada de ser 100%. Então, igual eu acabei de falar, né, talvez eu tenha até pulado essa parte, mas só de você inocular no solo, fazer essa inoculação da tricoderma ali no solo, e germinar as sementes ali naquele solo, não necessariamente germinar, mas germinou as sementes, colocou no solo que estava enriquecido ali, toda aquela raiz daquela planta vai ter 100%. Eles testaram os 25 pedacinhos de raízes selecionados aleatoriamente pelas samples que eles tinham de plantas enriquecidas com tricoderma, de coco que foi... Caraca, me fugiu a palavra da mente, mas não é pulverizado, mas que foi o coco esterilizado ou não esterilizado, todos eles, não importa, vai ter tricoderma na raiz daquela planta. Então, é um substrato muito bom para o crescimento da tricoderma, né? Então, a fibra de coco é muito boa para você fazer essa estratégia. Ó, então, a gente consegue garantir que tenha tricoderma antes mesmo da gente germinar as sementes, né? Só de enriquecer o coco antes do cultivo. Então, os resultados indicam que a fibra de coco enriquecida com tricoderma, antes do uso, obviamente deixando esse bioagente crescer ali no substrato de coco por 2 a 3 semaninhas, reduz muito o nível de infecção por patógenos como Fusarium e esse capiche. Então, a gente consegue controlar muito isso nas enfermarias, consegue controlar muito isso para ter boas sementes, para ter boas plantas no vegetativo, e eu aposto que essas barreiras durariam até a floração da cannabis, né? Aqui, no caso, eles pararam o cultivo com cerca de 42, 45 dias. O ciclo da cannabis é um pouco mais longo que esse, diria assim, 120, 160, né? Que seria 3 a 4 meses. Então, é muito maneiro, né? É muito maneiro ver esse tipo de estratégia. É uma estratégia bem fácil da gente replicar em casa. Então, ó, mesmo que seja muito melhor, tenha sido muito melhor controlar o Fusarium no tomate, comparado com o capiche no chile, a gente mesmo assim conseguiu observar que o tricoderma, sim, ajudou a reduzir a infecção desse outro vírus, né? E eles explicam essa diferença, né?
Ó, essa diferença pode ter sido porque o coco consegue absorver muita umidade, né? Ele consegue segurar muita umidade, o que favorece muito a replicação virulenta desse capiche, né? Comparado com o da tricoderma. Então, ele consegue até ganhar. Então, é um caso aí muito raro. Ó, e só pra gente terminar aqui, galera, já estamos no finalzinho. Os resultados desse estudo indicam que a colonização de coco não esterilizado não foi tão menor assim do que do coco que foi esterilizado, né? Então, não teve tanta diferença assim. Ó, a fibra de coco foi enriquecida com tricoderma, reduziu o fusário no tomate e a infecção desse capiche nos chiles, né? Então, se os cultivos comerciais usarem esse substrato enriquecido com tricoderma, a gente pode reduzir muito o número de químicos, fungicidas e, a tricoderma também colonizar o sistema de raízes ajuda a prevenir outras infecções e colonização de outros patógenos no cultivo principal. Então, basicamente, galera, é isso. Essa é uma estratégia que eu tenho adotado aqui no meu cultivo também. Agora, quando eu tenho preparado o coco, né? Basicamente, eu tenho preparado o coco. Chegou o coco, primeiro eu faço uma breve esterilização. É uma esterilização mais humilde, né? Eu não consigo alcançar esses 120 graus por 30 minutos. Mas basicamente o que eu faço eu pego uma caixa organizadora bem grande, aquelas bem grandonas, tipo de 40, 45 litros. Encho até metade com coco, então deve ter uns 25 litros de coco. Eu uso cerca de 4 a 5 litros por vaso, então isso aí já consegue encher alguns vasos, né, do meu sistema. Aí beleza, eu coloco esse coco ali, o que eu faço para esterilizar? Eu faço uma forma mais caseira, né, mano? Eu encho ali umas 2, 3 panelas. Quando a água tá fervendo, eu vou e jogo essa água fervendo no coco e tampo a caixa organizadora. Então, isso também cria aquele vapor ali, eu sinto que fica mais quente por mais tempo. Eu faço esse processo uma vez só. Tipo, simples. E eu sinto que, pra mim, tem servido pra esterilizar, porque a gente tem que ficar muito ligado, né? Do tipo do coco que a gente compra. A gente pode sim, já teve casos de fazer teste no coco e ter patógeno no coco e ter semente semente não, ovinho de insetos, de pequenos insetos no coco, indetectáveis, invisíveis. Então é sempre muito bom você esterilizar, né? E eu faço dessa forma simples que tem funcionado muito bem pra mim. Aí show. Depois disso, eu já faço meio que a inoculação, né? Do tricoderma. Eu uso um tricoderma líquido. Eu coloco alguns ml lá. E, cara, faço também e também, junto já com essa inoculação do tricoderma, eu já tampono o coco. E se você quer ler sobre tamponar o coco, cara, a gente tem um texto, vou deixar aí na descrição, ensinando todo o processo. Algum dia eu gravo um vídeo mostrando isso. Mas basicamente é assim que eu faço, cara. E eu nunca tive problema de raiz no cultivo mineral, né, cara? Nunca tive. Então, galera, recomendo pra vocês também. Então, galera, é isso. Hoje o artigo de hoje foi mais curtinho, mas eu sinto que foi muito útil, assim, bem direto, para ajudar os cultivadores caseiros, para ajudar os home growers, a galera que tá cultivando. Você que é do orgânico, cara, eu vou pegar mais alguns estudos também mostrando a eficiência de outros micro-organismos, mas basicamente, se você já tem micro-organismos eficientes, você já tem micro-organismos indígenas, né, um IMO, M1, se você já tem isso aí no seu solo, você já tá feito, sacou? Então, é isso. Galera, se você não tá ligado também, a Cult, a gente trabalha com diversos produtos, né? Iluminação, estufas, exaustão, basicamente tudo que você precisa para cultivar em casa. Então, dá uma olhadinha lá na nossa loja. Cara, se você chegou até o final, comenta aí, Tricoderma 21, galera. Tamo junto, beleza? Quer que eu leia mais algum artigo? Quer indicar alguma coisa? Cara, põe aí nos comentários. Ficou com dúvida? Comenta aí também que a gente responde geral. E, cara, por fim, cara, tô falando muito, foi mal. Por fim, só pra terminar, se você não sabe muito bem por onde começar, né, o seu cultivo, dá uma olhadinha lá no nosso e-book. A gente acabou de lançar um e-book
mais de 100 páginas de conteúdo gratuito. Basicamente, você deixa o e-mail lá, baixa e estuda, aprende e já mete bala, cara. Já começa seu cultivo, que é muito fácil começar. Então, tamo junto, galera. Abraço, Cadu, e bom cultivo pra geral.